Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho a respeito de metas, a respeito de realização de objetivos e o que pode nos atrapalhar no meio desse caminho, na realização das nossas metas, tá? Pessoal, eu separei aqui para vocês hoje para falar a respeito das 5 principais causas da procrastinação. Ou seja, o que pode nos atrapalhar na realização das nossas metas e também como vocês podem lidar com essas 5 principais causas de procrastinação. Mas afinal de contas, o que é procrastinar? Gente, procrastinar é quando a gente evita ou quando a gente adia a realização de uma tarefa, tá? E isso pode se dar de diversas formas, né? Que a gente pode ter esse tipo de comportamento. E a gente sabe que isso só nos afasta da pessoa que a gente quer se tornar. Então eu trouxe aqui para vocês as principais causas e como lidar com cada uma delas. Bom, o primeiro ponto aqui que a gente pode estar falando é não estar disposto a percorrer o caminho, né? Isso atrapalha muito na realização das nossas metas. Por quê? Vamos supor que você tem como objetivo passar no vestibular de medicina, certo? E aí, a primeira pergunta que você tem que se fazer é: ok, mas eu estou disposto a percorrer o caminho para alcançar esse objetivo? Qual seria esse caminho, nesse caso desse exemplo que eu estou dando para vocês? Em média ali, essa pessoa ela tem que estar estudando em média umas 4, 5 horas por dia, por exemplo. Mas eu não sei se eu consigo, não sei se eu quero, não sei se eu quero abrir mão da minha rotina, do que eu faço, dos momentos de descontração, né? Aqui eu acho que eu devo ter chutado baixo 5 horas aqui de estudo, né? Mas olha, é você se perguntar: você está disposto a abrir mão da sua vida naquele momento temporariamente para chegar nesse resultado? Por quê? Às vezes a gente tem uma tendência a olhar para um resultado final, olhar para uma pessoa e falar: nossa, mas né, eu gostaria de estar ali, gostaria de estar nesse lugar e tal. Mas ok, você estaria disposto, você se perguntar: eu estaria disposto a percorrer o caminho que essa pessoa percorreu para estar ali? Né? Eu estaria disposto a abrir mão da minha vida nesse momento para chegar nesse resultado final? Né? Então, esse primeiro ponto aqui é importante. Como que a gente vai lidando com isso? Adequando a nossa meta à nossa realidade. Né? Então, se eu tenho um objetivo, né? um resultado final que eu almejo e que eu não estou disposto a percorrer aquele caminho para chegar naquele resultado, eu preciso adequar as minhas expectativas. Né? Então, nesse caso ali do exemplo que eu dei para vocês, se você não está disposto a estudar por 5 horas por dia, talvez essa opção, né, aqui falando de um modo bem geral, talvez essa opção de medicina não seja o vestibular mais adequado para você naquele momento, não é? Então a gente precisa ter essa clareza, esse senso de realidade, tá? Um segundo ponto aqui que a gente pode destacar seria a falta de planejamento. Até fui anotando aqui para eu não me perder. Então, não ter um planejamento para a realização das nossas metas, tá? Aqui, pessoal, um exemplo. Vamos supor que você fala assim: esse ano eu quero frequentar a academia, eu quero ter uma rotina de exercício físico. Ok. Mas aí você vira e fala assim: eu vou na academia assim que der, a hora que der, um tempinho eu vou na academia. Ok, mas pensa aqui comigo, será que isso realmente vai estar acontecendo? Será que você se planejou para que essa meta esteja acontecendo na sua vida, na sua rotina? Não é diferente dessa pessoa virar e falar assim: olha, eu vou na academia de segunda, quarta e sexta-feira, das 8 às 9. Né? Então, olha só o quanto isso fica manejável no sentido da pessoa ter uma organização e um planejamento para realizar aquela meta. Então, aqui o ponto principal dessa falta de planejamento é justamente você adequar a sua rotina, você ter uma organização para que aquela meta possa ser alcançada, tá bom? O terceiro ponto aqui, pessoal, que a gente pode destacar como causas de uma procrastinação seriam os pensamentos permissivos, né? Que a gente pode classificar aqui como os pensamentos sabotadores, né? Então, nesse mesmo exemplo que eu dei aqui para vocês da academia, né? Vamos supor que você teve um dia de trabalho cansativo, você chegou em casa, né? É chegado aquele momento das 8 às 9 que você tem para ir para academia, e aí você tem o seguinte pensamento: nossa, hoje foi tão cansativo, foi tão estressante, né? Eu mereço ficar aqui, eu mereço descansar, né? Ficar aqui vendo Netflix, né? Então são esses pensamentos que a gente entende como pensamentos sabotadores, permissivos. Por que eles são permissivos? Porque eles adiam que você
entre em contato com a sua meta. Eles adiam com que você entre em contato com aquele objetivo final que você busca, tá bom? E aqui, a forma da gente estar trabalhando nesse tipo de permissividade é tendo uma automotivação. Então, tendo claro o porquê você está indo na academia, por que aquilo é importante para você. Tenha isso de uma forma visível, pessoal. Tenha isso numa forma de um cartão de enfrentamento para você. Registre, eu quero estar indo por conta da saúde, né? Eu tenho esse motivo, essa motivação intrínseca que a gente classifica para estar fazendo academia, para estar indo, né? Então não dependa dessa motivação externa. Tenha você mesmo a sua própria motivação, tá? Aqui, um quarto ponto que a gente pode destacar seria o perfeccionismo, né? Ou aquele pensamento tudo ou nada, tá? Aqui seria aquela pessoa que fica, vamos dizer assim, sempre tendo pensamentos, se eu não for na academia com a roupa tal, com o fone de ouvido tal, enfim, né? Com as condições ali que eu espero daquele ambiente perfeitas, eu nem vou. Ou então assim, se eu não for na academia as 3 vezes na semana, aí chega na segunda vez, na quarta-feira que ela tinha se programado, ela não conseguiu ir, aí vem aquele pensamento do tipo tudo ou nada. Já que eu não fui, né, então como eu não consegui ir, então nem adianta eu ir, né, na sexta-feira. Segunda, quarta e sexta que eu tinha falado, né? Então, esse tipo de pensamento, perfeccionismo, esse excesso de rigidez, ele atrapalha com que a gente consiga fazer aquilo que a gente tem naquelas condições naquele momento. Então é importante você ter ali a consciência de que você vai precisar fazer aquilo na condição que você tem, na realidade que você tem naquele momento. Então apenas faça, tá? Então faça aquela famosa frase, né? O feito é melhor do que o perfeito. Isso não significa que você precise fazer de qualquer jeito, mas entenda que é um processo, você vai melhorando ao longo do caminho também. E aqui entra a quinta principal causa da procrastinação, né, da não realização das nossas metas, que seria justamente o desistir após falhar. Quantas pessoas, faz aqui um exercício de resgatar isso, quantas pessoas você conhece que para estar no objetivo que elas chegaram, elas levaram vários nãos, elas levaram vários tropeços da vida durante esse caminho. O que divide as pessoas, pessoal, está justamente nisso. Né? Falhar, todos nós vamos, mas a pessoa que consegue perceber que mesmo após inúmeras falhas, ela consegue levantar, ela consegue realmente voltar para aquele caminho, voltar para aquele objetivo, é o que faz essa pessoa não desistir. E não desistindo, a gente consegue alcançar os nossos objetivos, tá? Isso é muito claro aqui nessa questão da gente entender o que pode nos atrapalhar. Então, nesse caso aqui desse último exemplo, já vá consciente de que você vai falhar. Nem sempre você vai conseguir ir para a academia, nem sempre você vai conseguir estar se dedicando àquele objetivo. Às vezes vai ter um imprevisto, às vezes vai ter algo que vai sair do que tem o seu controle ali naquela situação. Mas saiba que mesmo falhando, você tem no outro dia a possibilidade de voltar. E aí volte, pessoal, volte, fale, mas volte. E volte sabendo que você não volta do início, você volta não do zero, você volta da experiência. Você volta sabendo o que não deu certo e o que precisa acontecer para que você consiga realizar. Né? Então, aqui falando para vocês desses 5 pontos, né, eu espero que vocês nesse ano aqui de 2020, né, nos próximos anos também, tenham isso em mente, né? Na gente conseguir realizar os nossos objetivos, isso faz toda a diferença. Porque de nada adianta a gente colocar um objetivo que a gente não consiga alcançar. Isso vai fazendo o quê? Com que a gente vai perdendo a credibilidade na gente mesmo, né? E não é isso que a gente quer. Eu espero que você, durante esse ano, consiga realmente ter esse discernimento, que você consiga colocar em prática isso que eu acabei de falar aqui para vocês. Eu espero que eu possa ter te ajudado, certo? E qualquer coisa, conte comigo, eu vou estar vindo trazer mais conteúdos desse tipo e eu espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima!